Oi, irmãos e irmãs. Vamos continuar aí, né, com a nossa meditação aí sobre os finais dos tempos, aí, as coisas futuras, né? Então nós vimos aí, né, que no versículo 27 e no 28, o Senhor Jesus está falando aí do arrebatamento da igreja, né? E o que a gente tem que notar aqui é que ele fala, antes ele fala na abominação da desolação, ele não está dando a entender, né, que ele está falando as coisas, né, de forma contraditada para que quem entenda é só a igreja mesmo, né? Porque nós entendemos que o versículo 15 aí de Mateus 24 vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, né? Então aqui no versículo 27 e no 28, ele está falando do arrebatamento da igreja que vai ser num piscar de olhos, né? Certo? Aí do 29 até o 35, do versículo 29 até o 35, ele volta a falar das coisas, né, dos fenômenos que vão acontecer aqui na Terra. E ele está falando ao mesmo tempo da igreja e dos judeus, né? Ó, logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, né? Isso aqui vai acontecer quando? Isso aqui vai acontecer no final do governo da fera, né? Da besta. E aqui ele vai falar, aqui ele vai falar agora da sua terceira vinda, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sob as nuvens do céu, com poder e grande glória. Essa aqui é a terceira vinda dele. Ele vem com poder e grande glória e todo mundo vai ver ele. E é quando ele vai salvar os judeus, né, de iminente desgraça para os judeus. Porque eles vão apoiar o Messias e quando chegar na metade do governo deles, eles vão reconhecer que ele não é o Messias. E vão abrir guerra contra eles e, claro, né, esse Messias deles aí, que é a abominação da desolação, vai perseguir eles, né? Então ele está falando dessa perseguição para os judeus também. E para aqueles que vão se salvar durante esse período aí, né? Os grupos de salvos. Mas a igreja não está aqui, a igreja foi arrebatada, né? Ele enviará os seus anjos, ó, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma e de outra extremidade dos céus. Então, quando ele vier, ele vai, né, tem um grupo de salvos, né, que vão se salvar. Quando ele vier, vai haver a primeira ressurreição. A primeira ressurreição não é a ressurreição da igreja. A igreja ela vai ser arrebatada, certo? A primeira ressurreição é do pessoal que é o outro grupo de salvo. Aí ele diz assim, ó, aprendei essa parábola da figueira. Quando já os ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vir todas essas coisas, saber que está próximo às portas, o reino, né? Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que ele está querendo dizer com isso? É que algumas coisas dessas aqui vão acontecer em diferentes gerações, como sombra daquilo que vai acontecer, daquilo que ele está falando, que vai acontecer no final dos tempos, né? E ele volta a falar aqui, ó, do governo da besta, né? Certo? Que essas coisas aqui vão acontecer no governo da besta e nos governos nos séculos futuros, digamos, que ele está falando, né? Antes do governo da besta, durante o governo da besta, né? Aí ele está falando, aqui a gente pode, muita gente inclui aí, né, coisas que aconteceram, que foi o quê? As diásporas do povo de Israel, quer dizer, a expulsão deles lá da terra, perseguição deles, né? A eles, né? Aí ele diz assim, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai, meu Pai. De todas essas coisas, quem conhece é o Pai, mas parece que ele está falando da sua segunda vinda, né? Porque ele diz assim, ó, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam,
casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então aqui ele está falando do quê? Do arrebatamento, né? E ele está dizendo claramente aqui, ó, e não o perceberam, né? E não o perceberam. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Ele está falando do arrebatamento. Estando duas moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora de vir, não sabeis que hora de vir o seu Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse, né, que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Né? Então, aquele, nesse pedacinho aqui do Evangelho, está falando da segunda vinda dele, que é o arrebatamento da igreja. Né? Certo? Bom, e aí é interessante a gente ver aqui, né, que no capítulo 25, ele vai falar da parábola das virgens prudentes, né? Vai falar aqui, ó, 25. Reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando a sua lâmpada, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando a sua lâmpada, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu-lhe encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lanças se apagam. Mas as prudentes responderam, né, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Bom, enquanto elas foram comprar, nós sabemos o que aconteceu. Né? E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não conheço. Então, aconteceu aí o arrebatamento dele. Essa parábola está mostrando que essas 10 virgens, né, que as 5 virgens prudentes, serão as virgens que vão ser arrebatadas da igreja, né? Digamos assim. Então nós vemos aqui particularmente o quê? Que no capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus está falando da sua segunda vinda e está falando da sua terceira vinda, né? E está falando das coisas que vão acontecer no futuro, né? E isso confirmado pelas profecias, inclusive do Apocalipse, de vários profetas, como nós vimos aqui que o Daniel tem uma delas e outras mais, né? Certo? E como os outros profetas que profetizaram várias coisas, né, de acontecimento do futuro, inclusive o milênio, né? Então, nós vemos aqui que o Senhor Jesus está fazendo uma narrativa que não é, digamos assim, ela não tem um segmento temporal, ou seja, não vem uma coisa depois da outra. Uma hora ele está falando da segunda vinda, outra hora está falando da terceira. A segunda é para o arrebatamento da igreja, que conforme, né, aconteceu com Noé, não foi percebido, não perceberam. Ou seja, com isso aqui a gente entende que esse é o arrebatamento da igreja, que vai ser como um relâmpago, né? Certo? Não perceberam, então quem vai ver o arrebatamento da igreja, ou não vai ser ninguém, ou muito poucas pessoas vão ver. Certo? De preferência ninguém vai ver, né? Somente a igreja. As virgens prudentes, né? Porque nem as loucas aqui viram, nós vimos aqui, a gente vê aqui na parábola das virgens, né? Das virgens loucas, elas bateram a porta, mas não viram, só viram a voz dele. Não, vocês vigiam, eu nunca conheci vocês, não, né? Porque quando ele veio, elas foram buscar azeite, né? Dando a entender, né? Que provavelmente nem as loucas vão ver, digamos assim. Mas ele está falando de parábolas, né?
que representam o acontecimento que vai acontecer. Está falando, né, alegoricamente, digamos, ou de parábolas. Amém? Paz seja com todos. Daqui a pouco eu volto de novo para a gente terminar esse assunto.